Oi, eu sou o sobrevivente e vamos ser sinceros aqui. A não ser que algo absurdo aconteça, o Lula vai ganhar as eleições novamente. O Flávio Bolsonaro até parece empatado com o candidato do PT em algumas pesquisas de segundo turno, mas o Lula tá com a máquina estatal na mão e tem grandes chances de simplesmente vencer de novo. A não ser que algo absurdo aconteça, como eu falei, não é? Então, esse algo absurdo pode acontecer. O Jair Messias Bolsonaro pode ser solto e concorrer contra o Lula novamente em breve. Peraí, peraí, sobrevivente. O Bolsonaro tá preso por tentativa de golpe de Estado, cara. Um dos piores crimes, assim, que pode ser cometido no país. Além de preso, o cara tá inelegível. Que conversa é essa, cara? Quem disse isso foi o presidente do PL do Partido Liberal, partido do Bolsonaro, o Valdemar da Costa Neto. Ele soltou uma bomba e disse que o Bolsonaro pode estar de volta ao jogo, de novo. Uma reviravolta na política mesmo, assim como aconteceu com o Lula, que foi preso, depois foi solto e depois concorreu às eleições novamente. Bora trocar uma ideia sobre isso? Eu sei que é uma notícia que pode ser chocante para algumas pessoas ou inacreditável. Então, nada mais justo do que a gente falar sobre isso. Antes, por favor, comenta um oi sobrevivente para me ajudar com o engajamento desse vídeo. E se você comentar um oi sobrevivente, eu vou curtir o seu comentário em até 24 horas. Se você não curtir esse comentário, eu vou decretar uma prisão domiciliar pra você. Se bem que se você gosta de ficar em casa, não vai ser um problema pra você mesmo, né? Enfim, vamos seguir com o conteúdo. Sobrevivente, isso só pode ser mentira, cara. Eu não tô acreditando até agora. Você é um péssimo mentiroso, sobrevivente. Cara, o pior é que essa afirmação realmente foi feita. Em 8 de julho, há poucos dias atrás, o presidente do PL disse que uma candidatura do Bolsonaro ainda não estaria totalmente descartada e ainda disse que tudo pode acontecer. Ele comparou a situação do Bolsonaro com a situação do Lula anteriormente, que estava preso e depois voltou a disputar a presidência. O Valdemar da Costa Neto também disse que iria substituir a candidatura do Flávio pelo pai dele caso o Bolsonaro pudesse concorrer. A esperança do Valdemar está principalmente num pedido de revisão criminal apresentado pela defesa do Bolsonaro ao STF. Esse pedido tenta desfazer ou alterar a condenação criminal. O processo está com o ministro Cássio Nunes Marques e o Valdemar disse que está nas mãos do Supremo e que tudo pode acontecer. Depende deles, depende do Supremo, isso depende muito do Supremo. O que eu disse de importante que nesses 20 dias aí pode acontecer é de ter uma reaproximação, vou trabalhar muito nisso, da Michele Bolsonaro. Quando o Lula estava preso 580 dias, você imaginava que ele fosse ser candidato à presidência da República? Tudo pode acontecer. Então vocês ainda trabalham com a possibilidade do Bolsonaro ser presidente. E quem deu esse direito pro Lula? O ministro Fachin, que é um homem de bem, que é um homem de respeito. Sobrevivente, mas cara, peraí, o Bolsonaro não tá mal de saúde. Assim, mesmo que ele fosse livre, sei lá, por um milagre jurídico, o cara não tá em prisão domiciliar porque ele tá mal da saúde, porque ele fica com soluço e tal, e tem problema no estômago por conta da facada. Assim, não é justamente por isso que o Bolsonaro tá na prisão domiciliar? Assim, se ele fosse solto, o cara não ia concorrer, pô. O cara tá velho, tem que cuidar da saúde dele. O Valdemar da Costa Neto disse que se libertarem o Bolsonaro, ele sara na hora e vai conseguir sim concorrer às eleições. Deve ser por conta do histórico de atleta dele. Se ele ficar elegível, ele dá conta de tocar uma campanha? Quem? O presidente Bolsonaro? Tá, a saúde, tem a saúde complicada. Ele tá com a saúde complicada por causa da situação que ele tá. É difícil pro camarada sustentar então, isso. se ele tivesse solto, ele melhoraria? Ele? Na hora, sai de lá pulando de alegria. Sara na hora. Presidente, o senhor acredita... É difícil para ele passar o que ele está passando. Ou seja, a argumentação aqui é de que o Bolsonaro está doente, não pela idade, não por outras situações, mas principalmente por conta da prisão. E o Valdemar da Costa Neto também lembra que o Bolsonaro está bem sofrido esses dias, nas palavras dele, justamente por conta da prisão. Como o Bolsonaro tem sofrido, eu fico triste de ver isso. O Bolsonaro é um cara alegre, dedicado, e quando ele estava no partido era aquela loucura de gente o dia inteiro, ele recebendo todo mundo. Eu imagino que ele está passando duro para ele, porque são os filhos contra a mulher. É difícil, eles têm que se entender.
porque senão nós vamos perder a eleição e ele vai ficar mais 10 anos preso. Aqui já a ideia de que o Bolsonaro tá triste também tá sofrendo por conta das intrigas familiares. Só que vamos com calma, tá? Mesmo que o Bolsonaro seja solto, isso não significa automaticamente que ele estaria elegível. Mesmo que o Bolsonaro consiga deixar a prisão domiciliar ou anular a condenação criminal dele, ele ainda vai ter que enfrentar duas decisões independentes do TSE que declararam ele inelegível até 2030. Para disputar a eleição de 2026, seria necessário também suspender ou derrubar essas condenações eleitorais, e não me parece ter tempo suficiente para isso. Claro que a política no Brasil é uma caixinha de surpresas. Peraí, sobrevivente, a ficha não caiu ainda, então é verdade que o Bolsonaro vai ser solto? Tipo, realmente isso vai acontecer? E não é verdade, pelo menos não até o momento. Não existe confirmação de que o Bolsonaro vai ser solto e nem de que ele vai concorrer às eleições de 2026. O que existe é uma aposta política do Valdemar da Costa Neto que disse esperar uma possível reviravolta nas próximas semanas. Ele disse em até 20 dias, então vamos esperar para ver. Os ministros do STF já deram uma ideia sobre o que eles acham disso tudo e eles avaliam como remotas as chances dessa revisão prosperar. Em outras palavras, os caras que podem definir se o Bolsonaro fica preso ou solto dizem que as chances são baixíssimas disso acontecer. Até a galera que normalmente é de direita não acredita muito na soltura do Bolsonaro. Duvido que os ministros tenham coragem de anular uma sentença do cabeça pelada. Ninguém contraria o psicopata, em referência ao Alexandre de Moraes. Acorda para a realidade. Vivemos num país governado pelo judiciário cujo líder é o Moraes. Não vão soltar o Jair tão cedo. E por último, então o convite para o Xandão ser vice em 2026 era verdade? Peraí, sobrevivente, mas por que o Valdemar da Costa Neto falaria isso se isso não é verdade? Por que o cara ia jogar bomba assim, o Bolsonaro pode ser solto? Se o Bolsonaro não pode ser solto, tipo, isso é mentira, né, sobrevivente? O que o cara ganha com uma parada dessa? O Valdemar da Costa Neto fez isso porque esse tipo de afirmação é muito útil politicamente. O cara dizendo que o Bolsonaro pode ser solto consegue acender a militância com isso, uma militância que vai ficar mais forte e fazer mais pressão no STF. Consegue também reforçar o nome do Flávio, porque vai vir um discurso de tá vendo? Não soltaram o pai, mas o pai aprovou o filho, vamos todo mundo votar no filho. Com essa afirmação, Valdemar talvez consiga até mesmo unir um pouco a família que tá meio tretada, principalmente a Michelle e o Flávio. E ainda consegue mais atenção para essa decisão de soltar ou não Bolsonaro, porque se o STF negar, a militância vai poder falar que é uma perseguição política ou coisa parecida. E a gente precisa lembrar que política é também um jogo de especulação, e o Valdemar da Costa Neto é cobra criada nesse meio. Sobrevivente, mas peraí, cara, se algo assim acontecesse, vamos lá, o Bolsonaro foi solto, né, pilim-pim-pim, a magia aconteceu. Você acha que o Bolsonaro ia vencer as eleições, sobrevivente? Você acha que o cara ia ter força política pra ganhar do Lula? E a minha visão pessoal é que sim, eu acho que o Bolsonaro teria força pra bater de frente com o Lula, porque o Bolsonaro sairia com a história de que ele foi perseguido injustamente, que ele foi que ele sofreu uma injustiça, ele ia usar essa narrativa ao favor dele, assim como o Lula fez quando ele saiu da cadeia. Mas a minha visão pessoal não é a realidade dos fatos. A pesquisa nacional mais recente que eu encontrei, testando diretamente o nome do Jair Bolsonaro com a do Lula, foi a Genial Quest de novembro de 2025. Nela, o Lula aparecia com 42% das intenções de voto e o Bolsonaro com 39% no segundo turno. Como a margem de erro era de 2 pontos, a própria Quest classificou o resultado como um empate técnico. Só que essa pesquisa foi feita antes de muita treta que aconteceu recentemente, algo que eu vejo que fortaleceria o Jair, no sentido de que as pessoas teriam um pouco mais de pena dele, porque uma vez que a condenação fosse anulada, soaria como se ele tivesse sido preso injustamente, e aí ele ia utilizar essa narrativa, toda a direita bolsonarista ia utilizar essa narrativa, e isso ia fortalecer o nome dele como uma espécie de Marte. Foi assim que aconteceu com a facada, por exemplo, assim que aconteceu com a prisão do Lula. Normalmente, sempre que algo acontece de forma negativa com um candidato político, isso tende a favorecer ele, porque humaniza mais, as pessoas acabam tendo mais vontade de votar nesse candidato em específico. Sobrevivente, cara, eu vou ser bem sincero contigo, tá? Eu entendi que esse vídeo se trata de um pedido que foi feito ao STF e que o Valdemar da Costa Neto disse que por conta desse pedido, o Bolsonaro pode ser solto e concorrer às eleições. Mas
Que diabos de pedido é esse, sobrevivente? Assim, como é que se pede algo pro STF pra libertar o cara que foi condenado? Vamos lá, eu vou explicar pra você. O pedido ao qual Valdemar Costa Neto se refere é uma revisão criminal apresentada pela defesa do Jair Messias Bolsonaro. Lembrando que o Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão no processo sobre a tentativa de golpe de Estado. Atualmente, o Bolsonaro está em prisão domiciliar por razões de saúde e a revisão criminal foi apresentada em maio de 2026 e ficou sob a relatoria, ou seja, sobre a responsabilidade do ministro Nunes Marques. Sobrevivente, você não tá entendendo, você ainda não explicou o que é uma revisão criminal. Eu entendi que é um documento que foi entregue ao STF pra pedir a libertação dele e tal, mas o que é a revisão criminal? Vamos lá. Quando uma pessoa ainda está sendo julgada, a pessoa pode apresentar recursos. Depois que todos os recursos normais terminam, ocorre o chamado trânsito em julgado, ou seja, a pessoa passa a ser realmente condenada. Mesmo assim, a nossa lei brasileira permite uma última via excepcional, que se chama revisão criminal. Ela, por exemplo, pode ser apresentada quando a condenação viola a lei ou contraria as próprias provas, quando se descobre que documentos ou depoimentos utilizados eram falsos, quando surgem novas provas de inocência ou quando aparece algo que possa reduzir especialmente a pena. Isso aqui existe no direito para garantir que uma pessoa inocente realmente não seja condenada. Além dos recursos, é como se fosse um recurso extra depois da condenação. Essa revisão criminal do Bolsonaro pede a anulação completa da condenação dele. Segundo a defesa, o Bolsonaro foi julgado no órgão errado e isso por si só invalida o processo. É algo bem parecido com o que aconteceu com o Lula também nesse ponto. O Bolsonaro ele foi julgado pela primeira turma do STF, formada por 5 ministros. Esses 5 que você está vendo aí, os 5 que votaram pela condenação dele. No caso, 4 votaram a favor, 1 votou contra. A defesa do Bolsonaro diz que por se tratar de um ex-presidente e pela importância do processo, ele deveria ter sido julgado pelo plenário inteiro, ou seja, por todos os ministros disponíveis e não só por esses 5. Segundo os advogados, isso seria uma nulidade suficientemente grave para derrubar o julgamento. Em outras palavras, isso tá errado pra caramba e o julgamento não deveria valer por conta disso. A defesa também questiona o acordo de colaboração do tenente-coronel Mauro Cid, antigo ajudante de ordens do Bolsonaro. Os advogados dizem que a delação dele teria acontecido em condições não muito boas, em condições irregulares, e por isso pedem que essas condições, ou que a delação no caso seja anulada. Eles também querem que sejam eliminadas as provas que teriam surgido a partir dessa colaboração, e são muitas provas que surgiram a partir disso. A defesa chegou a falar também que não teve condições adequadas para analisar as provas, que foram muitas provas e que não teria tempo hábil suficiente para poder ver cada uma delas para poder se defender. Os advogados dizem que receberam uma quantidade imensa delas e que seria impossível examinar todo o material para realmente criar uma boa defesa disso tudo. E eles falaram também que não tinha prova de participação direta do Bolsonaro nisso tudo. A defesa também fala que o Bolsonaro não agiu concretamente para executar um golpe e nem deu ordens para os ataques de 8 de janeiro de 2023, que por isso ele seria inocente, mas que empurraram todo esse processo para o Bolsonaro, coisa que não seria da responsabilidade dele. Em outras palavras, a defesa do Bolsonaro está só reafirmando o que ela afirmou o processo inteiro. Dificilmente alguma coisa vai acontecer nisso tudo. Eu não acho que o cara vai ser solto e nem vai concorrer à presidência novamente, mas como eu falei, a política no Brasil é uma caixinha de surpresas. Você acha que tem alguma chance do Bolsonaro ser solto, ou você acha que isso é só mais uma mentira para iludir a direita bolsonarista e talvez para elevar o nome do Flávio nisso tudo? Qual a sua visão sobre isso? Seria impossível trazer esse vídeo até você sem a ajuda do pessoal que paga o meu salário. Eu quero agradecer aos nossos novos apoiadores, ao João Paulo da Silva, ao MoPlayer BR, ao Snake Volker, ao Mu Jogando, ao Orial Dev, ao Lucas Fernandes Vaz de Castro, ao Lenin J, ao Zane, ao Coringa Quebrado, ao Bolsa de Estudo de até 83% de desconto com Eduarda, ao Cauê Abruzio, ao Adriano, ao Woody, ao Matheus, ao Guilherme, ao Natan Batista, ao Ghostnet, ao Son Goku, ao M. Samuel, ao Alguém, ao Daniel Roberto, ao Willow S, ao Luke Furix, ao Grove Lake, ao Luca Nonino, ao DWLTZ, a Tossen, ao Jean, ao Robson Cedres, ao Topzera, ao Anderson Molindo, ao Rafael Gonzaga, ao Zanatas, ao Eduardo, ao M. Chris, aqui e a cada um dos membros desse canal, membros que têm acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a vídeos antecipados, acesso ao nosso servidor no Discord para maiores de 16 anos, acesso aos nossos mini cursos de sobrevivência no Brasil. São 3 planos diferentes, você consegue ver aqui embaixo os detalhes de cada um e escolher o melhor para você. Por favor, não se endivide, não comprometa a sua renda comigo, mas se você puder contribuir aqui com o canal, vai me ajudar bastante, eu serei muito grato a isso. Muito obrigado por tudo, um forte abraço, um beijo para você e até o próximo conteúdo.